da minha palestra é, na verdade, o risco Brasil com as eleições de 2014. Mas, para chegar nesse ponto, para avaliar esse risco e para pensar nas implicações do momento atual brasileiro, eu gostaria de eu escolhi fazer uma comparação com os Estados Unidos e fazer um breve, prometo, um breve retrospecto da última década, porque eu acho que sempre o que aconteceu antes ajuda a gente a entender o que está acontecendo agora. Bom, como estava o Brasil no começo desse novo século? O Brasil estava muito bom. Parecia até que, finalmente, a profecia de que o Brasil era o país do futuro ia se concretizar, mas, aparentemente, o Brasil sempre vai ser o país do futuro, né? O futuro não chega. Nós temos condições econômicas extremamente favoráveis, condições fiscais favoráveis, reservas internacionais muito altas, a conta corrente era positiva, inflação sob controle, enfim, com exceção da taxa de juros, que ainda era alta, mas nós tínhamos condições extremamente favoráveis do ponto de vista macroeconômico. Não é? E, além disso, haviam duas condições internacionais ajudando muito. Uma, a China. Quer dizer, desde que a China se juntou à Organização Mundial do Comércio, o comércio mundial aumentou de maneira significativa. A entrada da China beneficiou o mundo em geral, com a sua demanda por todos os tipos de produtos, provocando preços mais altos, melhores termos de troca entre os países, particularmente os produtores de commodities, e entre eles o Brasil. Além disso, havia liquidez internacional. Então, o Brasil, na verdade, entrou em piloto automático. Está tudo bem, não precisa fazer nada, não havia incentivo para fazer nada. Né? O Perenger falou aqui que a gente deve se programar quando está céu de brigadeiro. O Brasil não aprendeu essa lição ainda. Estava céu de brigadeiro, todas as condições favoráveis, e reformas que ainda seriam necessárias não foram feitas. Projetos de infraestrutura que seriam necessários não foram feitos. E com isso, quer dizer, por isso havia uma complacência. E é importante porque politicamente não havia incentivo para deixa eu pulei aqui. Não havia incentivo. Bom, aqui está o crescimento econômico do Brasil, né? Ele começa um pouco fraco no começo da década, mas a partir de 2004 o Brasil começa a apresentar taxas de crescimento bastante razoáveis. Bom, aí chega a crise de 2008. E como é que a crise encontra o Brasil? E o que acontece? Bom, imediatamente, se vocês se lembram, tem um impacto pela saída, pela fuga de capitais. A Bolsa brasileira caiu consideravelmente. Houve um impacto na taxa de câmbio, nos termos de troca. Enfim, o impacto foi realmente bastante violento. Mas, naquele momento ainda, havia uma certa... As condições macroeconômicas ainda eram boas no Brasil. O que acontece com a crise? O governo reagiu rapidamente. O governo imediatamente tomou várias medidas, foi extremamente proativo
fez uma redução do compulsório de forma a promover liquidez, criou linhas de financiamento à exportação de forma a superar o problema da recessão de financiamento que estava ocorrendo, fez uma redução em impostos para bens duráveis e automóveis para incentivar o consumo. E a partir de janeiro de 2009 o governo começa a baixar a taxa de juros para, enfim, ajudar esse processo de investimento. Tudo isso, além disso, o governo, é bom dizer, fez também alguns programas governamentais, foi quando foi anunciado Minha Casa Minha Vida, programa de aceleração de crescimento. Então, essa mistura de medidas fiscais e medidas monetárias e medidas de redução de impostos, incentivo ao financiamento e promoção de liquidez, fizeram com que o Brasil se recuperasse da crise muito antes do que outros países e de uma maneira que, na verdade, foi surpreendente. Quer dizer, até então o Brasil sempre foi muito sensível aos choques externos, uma vulnerabilidade muito grande, e naquele momento o Brasil não só não teve, quer dizer, teve imediatamente a consequência, mas ele supera rapidamente e já depois começa a apresentar um bom crescimento. É verdade que esse crescimento que ele vai apresentar foi também favorecido por outros fatores externos. Número um, de novo, a China. A China vem e também com um pacote de estímulos do governo chinês acaba provocando uma recuperação que se estende a todos os países exportadores de commodities para a China. E 2010 era um ano de eleição e o governo entrou gastando, né? Coisa que, como a gente sabe fazer muito bem. Então, o Brasil, em 2010, cresceu a quase 8%, cresceu a quase 8%. Bom, antes de eu continuar no crescimento, eu queria fazer uma observação que eu acho bastante relevante sobre essa primeira década desse século. Nós tivemos em toda a América Latina, e eu acho que esse é um fator muito importante para a gente entender, para ter uma visão estratégica do futuro, nós tivemos uma virada para a esquerda, uma virada para governos com uma ideologia diferente. Aí tem a lista, Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, enfim, Paraguai, El Salvador, Nicarágua, toda a América Latina, com exceção de alguns países, ou a maioria dos países da América Latina, tem esse viés para a esquerda. Com isso, dois outros desenvolvimentos são importantes e são benéficos ou não, dependendo de como você olha, né? Foi o aumento da classe média. Em 2003, a classe média na América Latina era de mais ou menos 100 milhões de pessoas. Em 2009, era de 160 milhões de pessoas. Quer dizer, houve um acréscimo significativo nesse aumento da participação da classe média e, ao mesmo tempo, houve um decréscimo na parcela da população que era pobre, passou de 44% para 30%. E, como eu já falei, o outro desenvolvimento importante foi a China. Bom, então, nos Estados Unidos, o panorama era um pouquinho diferente. Vamos deixar um pouquinho a América Latina e sair para os Estados Unidos. Depois da época da bolha da internet, depois da exuberância irracional, já em 2002, os Estados Unidos está se recuperando
e praticamente todas as condições econômicas estão melhores e já começa a haver de novo crescimento econômico, isso no começo da década, e nos Estados Unidos esse crescimento econômico também foi ajudado pela China e foi ajudado, como todo mundo sabe, pelo mercado imobiliário. Né? É interessante também dizer que eu penso, como outros analistas, que não foi, na verdade, o mercado imobiliário que levou à crise de 2008. O que levou à crise de 2008 foi a forma de financiamento do mercado imobiliário e a falta de regulação desses instrumentos que foram criados. Porque, na verdade, é importante entender isso, que o mercado imobiliário ele é cíclico, é da sua natureza ser cíclico, porque há um momento em que há pouca oferta de imóveis, a demanda é maior, as pessoas começam a construir, depois há um certo momento que isso se equilibra e tende a haver uma estabilização ou um declínio. Né? Isso aconteceu e pode estar acontecendo de novo agora e sempre vai acontecer. Eu, como economista, penso que não há negócio mais ilustrativo do que é um ciclo em economia do que o mercado imobiliário. Né? Bom, mas enfim, então, os Estados Unidos chega à crise de 2008, e nos Estados Unidos tem alguns fatores que nos ajudam a entender o que aconteceu depois. O programa de recuperação de ativos foi ainda aprovado na época do presidente Bush. Tem as eleições do presidente Obama, que cria quando ele é eleito, ele tem maioria no Congresso. Essa maioria permite que ele aprove um programa de estímulo à economia, menor do que o que ele queria, mas que foi muito importante para garantir ainda um certo crescimento no período pós-crise. Esse programa de estímulos, depois, mais tarde, vai ser ajudado pela política monetária de liquidez, né? O quantitative easing 1, 2, 3, infinito. Então, essas condições foram muito importantes para a recuperação dos Estados Unidos e também a China. O que acontece a partir de 2010? A partir de 2010, há um Congresso politicamente dividido e se junta, quer dizer, junto a esse fator de um Congresso politicamente dividido, onde você praticamente não consegue aprovar mais nada em Washington, se junta a crise europeia. Logo depois, começa em 2010 e em 2011 a crise europeia. A crise europeia ela foi um fator extremamente disruptivo e importante nos anos de 2010, 2011, 2012, e basicamente ela só se soluciona quando muda a direção do Banco Central Europeu. Quando o Trichet sai, entra o Draghi, e o Draghi faz uma política, praticamente a mesma política que o governo americano, que o Fed americano estava fazendo, que era uma política de fornecer liquidez. Com isso, então, a partir desse período, quer dizer, de um lado, Congresso dividido, crise na Europa e, vou falar agora do Brasil, voltar um pouquinho ao Brasil,
O que a gente está vendo depois de 2008? Aqui, infelizmente, não dá muito, não sei se dá para ver, mas, quer dizer, em 2010, eleição em Abóbora, Brasil, e depois de lá é praticamente uma curva descendente em termos de crescimento. Um dos fatores, quer dizer, há vários fatores para isso, mas eu acho que, talvez, na minha interpretação, o fator mais importante não é só que nós não fizemos o nosso dever de casa quando deveríamos ter feito, não é só isso, mas é que a nova presidente, ela tem uma política, mostrou uma política totalmente intervencionista. Quer dizer, e essa política intervencionista, essa política até, de certa forma, voluntarista, em que decisões eram tomadas sem muita correspondência com a realidade econômica, acabaram afetando o mercado fortemente. Ninguém investe quando não tem regras claras. E aqui hoje nós ouvimos isso repetidamente. Por exemplo, uma das coisas que nós ouvimos entre a diferença entre fazer uma empresa em Flórida ou Delaware é que em Flórida você sabe o que é. Você sabe qual é a lei, já está estabelecido. Em Delaware você não sabe. E outras situações da mesma maneira. Quer dizer, o investidor precisa de definição, o investidor precisa de certeza. Na medida em que o investidor começa a ver intervencionismo na economia, mudança de regras, voluntarismo, controle de preços, hoje 30% dos preços da economia brasileira são controlados, né? Então, todos esses são fatores que desestimulam o investidor. Então, no Brasil, a gente tem isso, basicamente, que eu acho que explica o que aconteceu depois da crise. Uma mudança de regra e uma mudança de, vamos dizer, de filosofia política que levou a uma grande incerteza. E, além disso, é claro, os fatores estruturais da economia brasileira. A falta de infraestrutura, o custo Brasil, enfim, que acabam tudo junto contribuindo para esse menor crescimento. Nos Estados Unidos, apesar do Congresso politicamente dividido, né, a política do Fed consegue garantir liquidez para a economia, mas, se vocês se lembram, 2011, principalmente, não só por causa da crise europeia, e 2012 também, foram anos extremamente voláteis e com muita incerteza, porque, primeiro, teve toda a discussão política em torno do endividamento, do teto de endividamento. Depois, o sequestro, né, que basicamente puxou o crescimento econômico para baixo, né? Depois o fiscal cliff, se vocês se lembram dessa outra condição que houve. Então, 2011, 2012 foram anos complicados para a economia americana, mas ainda assim, devido às condições criadas pelo Fed, devido ao fato de que enfim, devido ao fato de que as corporações americanas estavam se financiando a taxas muito baixas, devido ao fato de que as corporações americanas tinham feito ajustes durante a crise, ainda foram anos que apresentaram um bom crescimento. Bom, onde nós estamos hoje? Então, a gente pode traçar uma linha geográfica e no norte
do hemisfério está bom, no sul do hemisfério não está tão bom. Hoje, a Europa está saindo da recessão, a Europa deve crescer esse ano, taxas pequenas ainda, mas deve crescer. Os Estados Unidos continua crescendo, recentemente saíram, a semana passada, houve a publicação de vários indicadores econômicos americanos, todos eles extremamente positivos, todos eles acima do esperado. O ISM de manufaturas, de serviço, todos chegando praticamente a 55%, que é um número muito bom. Adição de quase 300 mil novos empregos. Então, os fatores na economia americana estão extremamente favoráveis. A Europa vai crescer, mesmo as economias que antes eram sinônimo de problema, Portugal, Irlanda, Inglaterra, Grécia, Espanha, hoje estão se financiando a taxas que eram vistas antes da crise. Né? A Espanha deve crescer esse ano mais do que 1%. Então, a perspectiva nos países desenvolvidos é muito positiva. Com isso, se há crescimento, se as condições são boas, o lucro das empresas vai crescer também. Se o lucro das empresas vai crescer também, os preços das ações vão crescer também. Você, além disso, tem um efeito riqueza que também é importante. O que acontece no Sul? Não é? Tem uma diminuição de crescimento econômico, basicamente, que se estende por todos os países emergentes. A China ainda está crescendo a 7%, mas possivelmente vai crescer menos do que 7%. Os indicadores que foram publicados essa semana não são positivos. O governo provavelmente vai criar incentivos. O governo chinês é extremamente proativo em termos de criar incentivos. Então, não é que a China vai passar a crescer a 2%, e depois 7%, ou que seja, 6%, ainda é um número extremamente positivo, ainda é um número grande, e é um número que ainda gera, em termos do comércio mundial, uma certa atração. Mas, de qualquer forma, a gente não sabe o que vai acontecer na China, se bem que, como eu falei, a minha visão é de que o governo chinês, aliás, de certa forma já começou a fazer isso, vai colocar estímulos fiscais, monetários, etc., para manter um certo nível de crescimento. Tem, ao mesmo tempo, e eu estou mencionando isso porque isso afeta os países emergentes, onde a situação já não está boa, uma perspectiva de menos liquidez a longo prazo. Quer dizer, esse já está anunciado, já está previsto. Quem não se preparar para isso é porque não quer ou não presta atenção. Vai haver nos próximos anos uma diminuição de liquidez, a não ser que haja alguma crise que force o governo a reagir e colocar a liquidez de novo. Mas, se tudo permanecer como está, deverá haver menos liquidez. Outro problema, esse aumento da classe média, ele tem algumas vantagens, e a redução da pobreza, vantagem social, com certeza, é melhor viver num país com menos desigualdade, com mais oportunidade, mas ele traz também um aumento de demanda por serviços, um aumento de demanda por tudo, por transporte, por educação, por segurança, enfim, tudo que você pode imaginar. Na medida em que o governo não atende essas necessidades e os governos dos países emergentes agora têm restrições fiscais,
que vão tornar mais difícil atender essas necessidades, né? Então, a gente começa a ver a explosão social, a gente começa a ver protestos. No ano passado, houve protestos na América Latina inteira. Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Venezuela, enfim, México, porque há um descompasso entre esse crescimento da classe média e a redução da pobreza e a possibilidade de atendimento do governo. Não é? Então, esse é um fator que não tem como evitar. Quer dizer, nos próximos anos, essa classe média ela cresceu, ela está lá, ela vai demandar atenção, vai demandar serviços e, junto com a social media, junto com os instrumentos que hoje existem, não é? Você tem um caminho para demonstrações políticas, com governos, como eu falei, que agora vão ter uma certa dificuldade de atender essas demandas. Um outro aspecto disso é que esses governos de esquerda, digamos, que estão praticamente na América Latina toda e no Brasil em particular, e com uma tendência mais à esquerda com o atual presidente, eles, com restrição de recursos, eles têm que escolher entre continuar com esses programas Bolsa Família, Bolsa Caridade, Bolsa Prisão, Bolsa nem sei mais o que, ou investir em infraestrutura. Quer dizer, não tem dinheiro para fazer tudo. Não é? Então, você começa a ver mais e mais restrições no ambiente econômico. Qual a situação do Brasil hoje? Bom, o Brasil hoje tem uma queda de crescimento, tem deterioração de termos de troca da conta corrente, aumento de inflação, deterioração nas contas públicas e perda de confiança e de credibilidade. Isso em si já seria suficiente para se pensar a respeito dos riscos no Brasil, né? Porque você tem uma situação econômica que eu acredito que em 2014 não vai melhorar, nada será feito, apesar é importante dizer isso, que no fim de 2013 houve dois fatores importantes que levaram a uma certa, digamos, a um certo otimismo. Que o Banco Central, de certa forma, retomou as rédeas da política monetária. Né? Que até então o Banco Central havia, nesse governo, perdido o controle da política monetária. Ele retomou esse controle. E o segundo, houve o anúncio e foram postos em leilão algumas concessões no setor rodoviário, no setor petrolífero, etc. Né? Mas, apesar desses desenvolvimentos, que foram desenvolvimentos positivos, ainda o quadro econômico é ruim e você tem a perspectiva das eleições. E nada melhor do que falar sobre o último item, sobre perda de confiança e credibilidade, vendo o que está acontecendo no mercado acionário brasileiro. Quer dizer, à medida que a presidente começou a cair nas pesquisas, a Bolsa começou a subir. A Petrobras começou a subir. Por quê? Porque se espera que, se ela não for reeleita, haverá uma mudança de política. Se espera que que outro presidente não vai
continuar essa destruição da Petrobras, do setor elétrico, do setor sucroalcooleiro, como aconteceu nos últimos anos. Né? Se espera que haja uma nova postura. Então, agora, não se sabe quem vai ganhar as eleições. Então, é preciso ter em conta todos esses cenários. Agora, quem quer que seja que ganhe as eleições vai ter um problema na sua frente, porque é completamente diferente do que eu mostrei aqui, de quando o Brasil estava em 2002, de quando o Brasil estava em 2010. A situação econômica, os macroindicadores são completamente diferentes. Então, seja quem for, vai ter que tomar medidas que eventualmente podem não ser muito favoráveis num primeiro momento, mas com certeza são necessárias. Bom, aí nós chegamos então à questão final. Por que e como investir nos Estados Unidos? Como investir nos Estados Unidos, eu acho que muita gente aqui já falou, e eu acho que por isso que eu acredito que essa iniciativa seja tão boa, porque um dos problemas que eu acho que qualquer investidor tem que considerar é o ambiente onde ele vai investir, né? E por tudo que vocês ouviram aqui falar, de quem falou antes do que eu, nos Estados Unidos, não é que não há riscos, não é que é tudo maravilhoso, não é que nunca tem recessão ou que sempre tem crescimento econômico, não é. É que, número 1, as regras, em geral, são mais claras. Número 2, você tem instrumentos, isso é importantíssimo, eu acho que o que eles falaram aqui é muito importante. Você tem instrumentos, você tem tools, né, para diminuir esses riscos. Né? Você, com planejamento, que é uma qualidade que é, às vezes, um pouco difícil para nós, brasileiros, mas com planejamento, você consegue realmente minimizar seus riscos. Você consegue pensar que hoje eu estou aqui e eu quero chegar aqui e traçar um caminho para sair do ponto A e chegar no ponto B usando esses instrumentos que estão à disposição de todo mundo. Não é privilégio de ninguém. Você não precisa ser privilegiado, você não precisa conhecer alguém no governo, você não precisa ser amigo de não sei quem para fazer um bom planejamento. Você usa o que está disponível. Qual é o ambiente de negócio no Brasil e em outros países da América Latina? É completamente diferente, como nós, infelizmente, sabemos disso. Né? Você tem, o Pelingeiro se referiu a isso, fazer negócio no Brasil é extremamente difícil e extremamente caro. Você tem os impostos, tem a burocracia, tem a dificuldade de conseguir que as coisas aconteçam, tem falta de infraestrutura, tem corrupção, enfim, você tem muitos fatores e no Brasil você não tem tantos instrumentos para minimizar esses riscos. E isso é uma diferença fundamental e é obrigação do investidor pensar nisso. A obrigação do investidor é saber como que ele vai conseguir minimizar os seus riscos. Eu não quero com isso dizer que nunca ninguém fez dinheiro no Brasil. O Brasil, como se sabe, corporações, indivíduos, sempre foram, enfim, muitas vezes foram bem-sucedidas no Brasil e até hoje, corporações multinacionais foram para o Brasil, são bem-sucedidas,
mas você tem que estar extremamente consciente desse clima para os seus negócios. Quer dizer, você tem que estar... Aquela história de que o Brasil não é para amador é totalmente verdade. Quer dizer, é possível se construir riqueza no Brasil, mas você tem menos instrumentos para mitigar seu risco e você tem menos instrumentos para se planejar. Um outro aspecto que eu queria ressaltar é a questão da inovação. O que está acontecendo nos Estados Unidos nessa área de novas tecnologias, e de novo, aqui tem uma parte que é boa e uma parte que é ruim. Quer dizer, você tem tudo, você pode fazer mais rápido usando menores chips e mais velozes e com mais capacidade. Quer dizer, você tem uma inovação que realmente está mudando o cenário econômico. Quer dizer, nos próximos anos, eu acredito que setores vão, por exemplo, o setor de transportes vai ter uma mudança muito grande, empregos vão se perder, outros vão ser criados, mas você tem essa questão da inovação aqui é tão forte, vai ter impactos muito grandes na economia. Eu acho que isso vão ser, na maioria dos casos, favoráveis. Claro que vão também ocorrer mudanças vão aparecer tecnologias disruptivas de um mau ponto de vista, vamos dizer assim. Vão aparecer tecnologias, vão aumentar os ataques cibernéticos e instituições, pessoas, corporações, todos nós estamos expostos a isso e só vai aumentar, não vai diminuir. Né? Mas tem todo o lado bom da tecnologia, que eu acho que está provocando uma mudança fundamental no mundo e particularmente aqui nos Estados Unidos. A outra é a questão da exploração do gás de xisto, do shale gas, né, e o sistema de fracking. Esse é também uma grande revolução nos Estados Unidos, que vai afetar de maneira profunda, não só, de novo, os Estados Unidos, vai afetar manufatura, vai afetar preço, vai, de certa forma, ressuscitar. Se a tecnologia vai matar alguns setores, o setor de energia vai, de certa forma, ressuscitar outros setores. E vai mudar o balanço de poder, no mundo. Né? Se hoje os Estados Unidos já estivesse fornecendo gás natural para a Europa, toda essa situação com a Ucrânia seria completamente diferente. Quer dizer, hoje a Rússia tem esse poder sobre a Europa porque eles são os fornecedores de gás, eles não podem viver sem eles. Mas daqui a 5 anos ou 4, não sei quanto, onde basicamente os Estados Unidos vai estar exportando gás natural, isso muda. Então, vai mudar o balanço de poder, vai mudar a OPEC, vai mudar completamente. E é importante isso, porque isso tem um efeito também na América Latina. Os países produtores de petróleo na América Latina vão ser impactados por uma queda de preços que virá, com certeza, nos próximos anos, uma queda de preço do óleo, né, por causa da exploração energética nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o Brasil, que demorou, que tem demorado, né, apesar da descoberta do pré-sal já ter sido há alguns anos, e o que se fez do pré-sal até hoje. Né? Então, vai ficar num cenário cada vez mais difícil. Isso também é importante, é que
logo após a crise, os países emergentes se recuperaram antes dos países desenvolvidos. E, de certa forma, o crescimento dos países emergentes era a esperança dos países desenvolvidos. E hoje a situação é completamente diferente. Hoje a esperança é dos países emergentes que os países desenvolvidos cresçam mais e aumentem a demanda. Além disso, vocês, claro, já escutaram muitas vezes o termo new normal, né, no mercado financeiro. E eu acho que isso se aplica aos países emergentes e se aplica ao Brasil. A partir de agora, existe um novo normal. Um novo normal onde, no futuro, vai ter menos liquidez, um novo normal onde vai haver uma mudança de poder, do balanço de poder e uma queda de preço do petróleo, um novo normal onde você tem uma classe média que vai estar cobrando e checando, e com isso tudo vai aumentar a necessidade dos países emergentes, dos países como o Brasil, de pensarem estrategicamente e de entenderem que, na verdade, é uma coisa muito importante, que é o seguinte: os países menos desenvolvidos, países emergentes, o que seja, eles eles não têm um peso, fora a China, eles não têm um peso suficiente em termos da economia para alterar, vamos dizer assim, o que está acontecendo. Quer dizer, eles são sempre mais vulneráveis, menos vulneráveis, mas eles são vulneráveis a choques externos e, portanto, os ativos são extremamente vulneráveis a risk-on, risk-off aversão. Então, para voltar ao tema inicial, quais os riscos? Eu acho que, de certa maneira, eu cobri os riscos. Eu acho que, como eu falei, a questão não acho que ajuda a nós sabermos quem vai ganhar as eleições. O que é importante é saber quais os cenários. É importante saber que hoje nós temos uma confluência de indicadores econômicos que vão ter que ser enfrentados, seja quem for que ganhe essa eleição. Se for o partido do governo e se for o atual presidente, provavelmente a gente sabe qual vai ser a resposta. Se forem os outros, nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver. Muito obrigado.